Boa tarde para todos, que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Só faltou o Evangelho aqui, né? Mas nada na vida, tudo é perfeito, então vamos esperar o Evangelho chegar, certo? Vamos fazer uma breve leitura do Evangelho para fazermos a nossa palestra com o tema Fora da caridade não há salvação. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Pai de infinita bondade, pedimos a Ti, Senhor, e a Maria, que seu bálsamo suavizante caia sobre este ambiente e derrame o seu amor sobre os nossos corações, nos dando, Senhor, coragem na nossa caminhada, mesmo que seja entre pedras e espinhos. Só temos, Maria, a Te agradecer. A dávida de luz que cai neste momento, e em Teu nome damos por iniciado a nossa palestra, na Tua paz, na Tua luz e no Teu amor. Muita paz para todos. Martinho Lutero, quando observou a exploração da igreja e que ele não concordou de nenhuma forma, que tinha seus motivos, porque quando a gente vai falar em salvação ou vai falar em condenações, perante Deus os direitos são iguais. Não são aqueles poderosos que vai ficar isento da justiça divina, de forma nenhuma. Quando Martinho Lutero observou que os poderosos poderiam comprar a salvação no céu, ele não concordou. Ele estava correto. Por quê? Naquela época se dava terra, se dava prata, se dava ouro, para que os pecados fossem perdoados. E naquele momento, as pessoas humildes, agricultores da época, camponês, qualquer coisa que fazia, ia para o inferno. Ora, é os homens agora que ditam as leis de Deus? É os homens agora que colocam no céu ou no inferno quem eles querem? Foi aí que a Igreja Católica partiu para cima e Martinho Lutero não abriu dos seus direitos. E disse que ninguém era salvo por aquilo que estava pagando. Que a salvação não vinha dos homens, mas que vinha de Deus. Quebrando toda essa teoria, que todos que estão aqui na terra que façam a sua parte. Religião salva? Não. Nenhuma religião salva. Ela esclarece. Você vai dar o livre-arbítrio do que você quer. Os ensinamentos religiosos, eles são exatos, corretos, mas quem erra é o religioso. Não é a religião que está errada. Podemos mudar o sentido da Bíblia? Os homens podem. Deus permanece o mesmo em todas as épocas. Quando nós vamos estudar no Velho Testamento, a gente vê que ali existe o Evangelho da Prosperidade. Né? Esse Evangelho da Prosperidade, ele é baseado no poder dos homens se utilizando do nome de Deus. Ora, como é que Deus pode ganhar guerra? Onde o próprio Jesus dizia assim, Deus é amor. Não é verdade? Então, quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente observa que existem coisas que estão corretas, mas existem coisas que era ainda a falta de conhecimento do próprio homem. E lá Deus ganhou guerra, Deus foi sanguinário, Deus discriminou a mulher, Deus fez de tudo lá. Deus sempre é Deus. Agora, a linguagem, as interpretações, através dos tempos e sua evolução,
é que vai mudando o sentido de tudo aquilo que estava lá. Quando vamos estudar Apocalipse, já no Novo Testamento, a gente observa que em Apocalipse, João estava falando do progresso e da transformação do planeta Terra. Não foi da destruição da raça humana. E o que acontece? A falta de visão, de interpretação, até hoje fala no anticristo, né? O anticristo está para vir, o anticristo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nenhuma religião pode ameaçar o homem para impulsionar a evolução. Porque a evolução não é medo. Evolução é racionalidade. Eu quero evoluir para ser feliz. Mas não, eu não quero evoluir para colocar na minha mente o medo, dizendo isso ou dizendo aquilo. Essas religiões são muito frágeis. Ela não existe base fundamental para se sustentar diante da própria ciência. E é interessante quando fala no número 666, né? Olha só. Quando João fala desse número 666, aí gritaram, é o número da besta. Olha só. Quando a gente vai estudar o texto e verificar a questão do número 66, ele significa uma senha. Essa senha significa a era tecnológica na Terra. 666. Ele estava falando, ele ia falar internet naquele tempo, né? Não iria falar. Ele falou num código 666. E não é que ele tem razão que o 666 está acabando com todo mundo. Acabando com a visão, acabando com coluna, acabando com tudo. Acabando com a moralidade humana. Ele estava falando de uma senha. Ele não estava falando do número da besta. Aí, veja só, imagine quem nasceu em 666, hein? Eu não sei como mataram esse povo todinho lá, que nasceu em 666. Então, tudo isso o homem utilizava naquele tempo como uma visão limitada para ele interpretar o futuro. Como João, em Apocalipse, ele era uma pessoa que tinha mediunidade profética, então ele viu muita coisa. Estudiosos dizem o seguinte, que João falou naquele tempo que ia aparecer, olha só, que ia aparecer uma cobra que colocava fogo pelo nariz. Ele estava falando da locomotiva. Chegaram a essa conclusão. Então, ora, a gente sabe que os primeiros trens eram movidos a vapor. E parecia realmente uma cobra, né? Então, as pessoas colocaram na época na cabeça que tudo aquilo ali era uma cobra que ia aparecer, que essa cobra ia voar e colocava pelo nariz fogo, mas ali era fumaça, certo? Quando a gente pega a religião como uma arma, ela destrói. Ela não constrói ninguém, não, de forma nenhuma. E a religião, ela não pode ser uma arma. O que existe na Terra é uma grande concorrência. Quem é que vai para o céu, mas está todo mundo no mesmo barco? Não é verdade? Os mais orgulhosos dizem assim, eu vou para o céu, você não vai não. Mas por que eu não vou para o céu? Porque você é espírito, vai para o inferno. Será que os homens têm esse poder? A gente vai ler agora nesse trecho aqui. E vocês vão ficar pasmas, sabe por quê? Porque Jesus nega a salvação a duas crianças. Ele nega a salvação, mostrando que não é como as pessoas pensam o processo de evolução espiritual. Quando muitas e muitas religiões dizem assim, a reencarnação não existe. Olha só o que falam. Ora, mas Constantino tirou lá da Bíblia o nome reencarnação e colocou ressurreição. Constantino, quando se sentiu ameaçado, né, de perder seu império e viu que o cristianismo tinha avançado muito, ele simplesmente reuniu e disse, a partir de agora, eu vou dizer uma coisa, todo mundo é cristão, está oficializado o catolicismo. Mas o catolicismo não foi criado pelo Cristo. O catolicismo não foi criado por Pedro. O catolicismo foi criado por Constantino, que, na verdade, ele se viu ameaçado de perder o seu trono. Ele não quis perder o trono. Aí que começam as manipulações dos ensinamentos dos apóstolos, que praticamente tudo foi modificado no Novo Testamento. Quanto à salvação, vamos ver o texto aqui bastante interessante, que diz assim,
Então, uma jovem se aproximou-lhe dele e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quer entrar na vida, guardar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Indagou-lhe e Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis e não direis falso testemunho. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O jovem respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde o princípio da minha juventude. O que me falta ainda? Jesus disse: Vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. Depois vem e segue-me. Olha que interessante. Primeira coisa no processo de salvação: despreendimento. Não é verdade? Despreendimento. Segunda coisa no processo de evolução espiritual: controle interior. Você tem que se conhecer. Só que quando a gente observa a salvação pelo dízimo, eu não concordo. É preciso você dar para receber? Qual foi o dízimo que os leprosos pagou a Jesus? Para que ele se limpasse da própria lepra. Onde os próprios leprosos, naquela época, eles eram discriminados. E existia um decreto que dizia que o leproso que saísse durante o dia poderia ser apedrejado. E os leprosos dormiam dentro do cemitério, escondidos, porque não podia sair. E quando os reis, sumos sacerdotes, souberam que Jesus curou os leprosos, eles olharam que esse homem era diferenciado. Eles olharam que esse homem não era um homem comum. Quando o seu nome começa a se espalhar em Jerusalém, Cafarnaum e outras cidades, começam a perceber que ali existia realmente um profeta que não cobrava nada de ninguém. Quando em sua parábola ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, cobertado pelos seus anjos, separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Evolução espiritual. Quando ele fala sobre as ovelhas à sua direita, ele diz: sois bendito do meu Pai, que o reino foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Então, o que acontece? Quando ele diz: tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse me visitar, ele está falando fora da caridade numa salvação. Ele está falando sobre isso. Não adianta a gente, a igreja, rezar e fazer tudo errado. Adianta? Não adianta, não. A igreja é o ponto de partida da evolução espiritual. A igreja não é o ponto da exploração do ser humano. Ela não pode ter esse tipo de comportamento de forma nenhuma. E a partir daí, o que é que a gente observa? Um apostolado pobre, que dormia nas calçadas, porque praticamente eram perseguidos, não tinha destino, tinha que dormir dentro de cemitérios, escondidos, para não serem capturados. Então, Jesus dá o maior demonstramento de humildade para com todos. Ele diz: olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Olha a colocação que ele diz. Então, o Filho do Homem não tem nem onde dormir. Veja a colocação dele. Enquanto isso, os pregadores do Evangelho da Prosperidade faz da salvação um verdadeiro leilão. Eu estou errada? Quem dá mais para ser salvo aqui? Então, quem der mais, a oferta for mais, seu lugar está garantido lá no céu. Isso está errado. Isso não está correto de jeito nenhum. E as pessoas humildes, acreditando que elas vão estar salvas, e quando chega aqui no mundo espiritual, é uma decepção. Vão ter que passar por psicólogas para orientar eles que não é dessa forma. Muitos ficam aqui perturbadíssimos, querendo estar ao lado de Deus, mas como voltar ao lado de Deus se você não tem evolução? Quando apresentaram os filhos de Zebedeu, foi que Jesus disse: eles podem beber no caso que eu bebo? Olha, foi o que ele disse com as crianças. Aí disse: poder pode, mas está ao lado do meu Pai, só aqueles que foi preparado por ele. Ele nega a salvação das duas crianças que estão ali.
Mas preparado como? Fora da caridade não há salvação. A prática do bem. São aqueles que estão realizando a prática do bem. É aqueles que auto se conhecem, se controlam e dizem assim, olha, o meu limite é esse, eu não posso fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Mas é impressionante quando a gente vai observar as histórias das indulgências que eram cobradas na época de Martinho Lutero. Chegavam os poderosos e diziam, olha, eu terminei de matar ali uns escravos. Então o bispo dizia o seguinte, olha, o senhor tem terras? Ora, Martinho Lutero tinha razão. O senhor tem terras? Tenho. Doe para a igreja as terras? Doou para a igreja. Pronto, o seu lugar está garantido lá no céu. Enquanto que os outros seriam condenados porque não tinham dinheiro para pagar a sua salvação. Isso é um equívoco muito grande. Depois, Constantino colocou também o batismo, né? Ele colocou o batismo. Quando ele colocou o batismo, a gente faz uma pergunta a vocês aqui. Qual foi o apóstolo que Jesus batizou? Nenhum. E agora, né? Nenhum apóstolo foi batizado. Porque não era a função de Jesus. João Batista era conhecido como João Batista porque estava lá no Rio Jordão, preparando justamente os discípulos que iam seguir Jesus após a sua morte. Então, a simbologia do batismo era como se eles ingressassem agora numa missão séria, mas não era salvação, de jeito nenhum. Porque eu digo uma coisa a vocês, se o batismo salvasse, os presídios estariam vazios, não é não? Quantos batizados tem dentro do batismo, dentro dos presídios? Faça o seguinte, batize seu filho, mas não eduque ele. Aí eu quero ver, não é não? Não eduque seu filho, não. Diga assim, está batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te vira, menino. E agora? Esse menino não quer ir para a escola. Está batizado. Esse menino está chamando palavrão, né? Está batizado. Esse menino vai dar na tua cara. Mas ele está batizado. O que transforma o ser humano é a educação humana. Para a gente ter uma ideia. Por isso que não houve facilidade. Por isso que Jesus mostrou a grande dificuldade de implantar o Evangelho e pagou com a própria vida. Com a própria vida, porque a dificuldade não estava nele, a dificuldade estava nos homens. E observamos muitas vezes pessoas brigarem por salvação, enquanto uns estão calados devido ao pão que têm. Está entendendo? Enquanto uns estão calados, dá a roupa do próprio corpo para aquela pessoa vestir, ninguém sabe. E outros vão para a internet filmar que estão dando sopa no centro da cidade. Estou dando sopa! Que a vossa mão direita não sabe o que faz, a vossa mão esquerda. Ele mais uma vez falou que isso estava errado, que o caminho não era esse de forma nenhuma. Mas vamos falar agora da nossa família, a família espírita também, que não é perfeita, né? Não existe família perfeita, então vamos falar na nossa família. O que foi que colocaram com relação, fora da caridade não há salvação? Disseram assim, olha fulano, tu vai fazer campanha do quilo, porque quando tu for, teu obsessor vai junto. Aí ele vai dizer assim, ô pessoa boazinha, olha para ali, mudou. Tu acha que uma pessoa que você cortou a cabeça, entendeu? Você perseguiu, acabou com a vida dela. Ela vai se conformar que tu está com um saquinho nas costas? Vai não. Vai nada. E tem uns que diziam assim, se puder eu faço todo dia para pagar meu débito. Olha, fazer uma coisa e não se conhecer não é fazer nada. E vou explicar a você por quê. Porque se você vai fazer na campanha, a pessoa chega lá, você bate na porta e chega lá e diz o seguinte, ô minha irmã, eu estou pedindo aqui uma ajuda para os necessitados. Tem não, vai-te embora daqui. Deus te perdoe. Amém. E em casa, pelo amor de Deus, não? Tu está fazendo o quê? A irmã quer sair com o teu sapato, o sapato é meu, terminou a campanha, viu? Terminou a campanha do quilo agora, o sapato é meu, bota lá dentro. Espera aí. Tu acha que o obsessor vai para a campanha ou vai para a casa de vocês? Ele vai para a casa de vocês, ele não quer saber de campanha, não. Ele vai para o campo de batalha. E nesse campo de batalha ele vai dizer, olha para ali, era tão boazinha na campanha, ué.
dizia assim, cuspiram na minha mão, disseram, esse aqui é meu, agora o que eu quero dos necessitados. E em casa, pelo amor de Deus, é briga por roupa, é briga por quarto, é briga pelo batom. O batom é meu, me deu o batom. Você não vai botar meu batom, não. Isso não é se conhecer. Porque quem se conhece e vai buscando a reforma interior, não vai brigar por causa de batom, não, pessoal. Vai dizer, minha irmã, olha, vamos dividir. Tem problema, não. Você torna-se uma pessoa flexível nas suas decisões, que é o correto. Tornar flexível, não é você brigar. Por tudo você está brigando? Por tudo você está reclamando? Aí depois os espíritos disseram assim, olha, tem outra fórmula de espantar os maus espíritos que você em vidas passadas prejudicou. Qual é, doutora Cristina? Evangelho no lar. O mais egoísta é o primeiro que pega o evangelho e faz. Quem vai dirigir sou eu. Olha só. Menino se senta. Tu quer evangelho ou quer sandália? Eita, que situação, hein? Que caridade, hein? Você acha que esses espíritos vão respeitar esse evangelho? Você acha que depois que você fizer o evangelho e chega para uma criança e faz assim, compra uma cerveja lá para mim, terminou o evangelho, você acha que esses espíritos vão respeitar o evangelho? Faltou uma coisa, uma cobrança, a cobrança interior individual de cada um. Porque quando um paciente me pergunta, doutora, o que é que eu preciso para melhorar? Reforma moral. Não é que você seja uma pessoa imoral, mas é que você é uma pessoa egoísta, você só pensa em você. Você briga por causa de tudo. Você acha que isso não é brecha para esses espíritos? É sim. Quando Kardec disse assim, fora da caridade não há salvação, ele tinha razão. Ele não disse que dentro do espiritismo haveria salvação. Ele englobou tudo, todas as religiões, mostrando à religião que o primeiro passo da caridade que você tem que fazer é por você mesmo. É pelo seu emocional, é pela sua própria atitude que muitos não querem fazer de jeito nenhum. O que é que alguns dizem? Pau que nasce torto, doutora, morre torto. Tem problema não, desentorta aqui na enfermaria. Aqui a gente ajeita, mas você vai ter que se melhorar. É impressionante quando a gente olha para essas pessoas e observa que Jesus deixou tanta coisa maravilhosa e as pessoas brigando por coisas banais. Por coisas que não faz nenhum sentido você estar brigando, mas estão brigando. Se briga por causa de um lugar dentro do metrô, se briga por causa de uma cadeira em casa, e tem casal que briga até por causa de um controle de televisão. O controle é meu, não é seu não. Quem vai assistir sou eu. Aí depois você vai fazer o evangelho no lar? As doenças emocionais tomam conta do mundo. As pessoas não se conhecem mais. A palavra desculpa deixou de existir. A palavra perdão está morto, sepultado. Tem mais perdão não. Ninguém quer perdoar ninguém. Todo mundo quer se vingar da sua forma. O que foi que o Cristo disse com relação à salvação? Vamos lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pastor te salva? Não. Padre te salva? Não. Doutora Cristina te salva? Eu mesmo não. Quem tem que se salvar é você. É você que tem que melhorar. Mas muitas pessoas dizem assim, olha, aquele ali é um enviado de Deus, vou me encostar nele porque eu vou ter uma vaguinha lá no céu. Evolução e individualidade. Cada uma com a sua evolução. Então, quem tem evolução e é feliz, trabalhou por essa felicidade. Mas quando a gente vai observar o egoísmo de muitas pessoas, né, que colocam-se em uma situação bastante complicada, é difícil. Muito difícil. Eu vi uma paciente minha que chegou para mim, que eu estou tratando do filho, né, que queria cometer suicídio, e o tratamento nosso, a gente sabe que não é só espiritual, se envolve psicologia, psiquiatria, tudo, e a gente trabalhando para que o rapaz não fizesse nenhuma loucura, e ele começa a apresentar melhora, graças ao psiquiatra também, às psicólogas. Aí chega a irmã dele, está a minha palestra lá, né? A irmã dele olha e diz assim, evangélica, está ouvindo o diabo, hein? Mas eu vou dizer, viu, espírito sofre também, viu?
Eu disse, ela me chamou de diabo. Então eu sou do bem, não sou do mal, não. Sabe por quê? Eu sou do bem. O seu filho bateu aqui querendo se matar. Foi tratada por psicólogo. Foi tratado pelo psiquiatra. O seu filho está bem. Me diga uma coisa, que diabo é esse que só trouxe felicidade para a sua vida? Após diga a ela que ela pode vir também, que eu quero conhecê-la, não vou levar nem isso em conta. Eu deixo isso para lá, porque ela não sabe realmente o que quer. Mas eu vou agora mergulhar naquilo que você não conhece. Sabe por que ela está com raiva? A mãe disse não, porque não foi o pastor que curou. A senhora levou seu filho para o pastor. O pastor dela. E quando chegou lá, ele continuou do mesmo jeito. A senhora insistiu, continuou do mesmo jeito. Aí a senhora resolveu procurar o espiritismo. Aí o seu filho está melhor. Não houve resultado na igreja. O que é que acontece? O pastor se aborreceu. Para que essa disputa? Você não está fazendo bem? Tem muita coisa que se resolve na igreja evangélica e você nem chegou aqui, mas isso depende da sua vontade de querer evoluir. E tem muita gente que diz assim, eu vou ficar desse jeito mesmo, eu não quero. Então nem o Papa resolve. Doutora Cristina não resolve, padre nenhum resolve. Por quê? Você não quer o processo de evolução espiritual. Então, quando se trata de salvação, não vamos comemorar antes do tempo. Sabe por quê? Eu vejo muito evangélico internado aqui, e esses evangélicos, sabe o que dizem? Eu fui enganado. Por muito tempo eu fui enganado. Me disseram que quando eu morrer eu estaria ao lado de Deus. Eu estou aqui na enfermaria. E esse Deus existe, eu sei que existe, mas eu fui enganada. Eu paguei por uma coisa e eu estou vendo completamente outra aqui. Todos nós aqui estamos mortos, viu, irmã? Estou logo lhe dizendo. E tem uma coisa, não existe ressurreição. O seu corpo está lá há mais de 10 anos, já não existe mais nem matéria, nem osso, já tirou, foi tudo. Você está aqui porque as obras de Deus não se acabam. Elas são eternas. Você é uma obra de Deus, você é eterna. Agora, o que fizeram com você, que cada um arque com as suas consequências. Mas eles lhe enganaram. Então, quando a gente observa essas situações, a gente observa também muitos túmulos de evangélicos, onde eles dormem dentro esperando a ressurreição. Ah, estão duvidando? Leva um vidente sério. Chegue lá e veja. Quando as equipes de resgate chegam e dizem assim, minha irmã, olha, você não pode estar aqui não. Isso é um lugar impróprio para a sua saúde mental e espiritual. Em nome de Jesus eu vou ressuscitar de novo. Como ressuscitar? Não tem como ressuscitar. Os espíritos como Jesus, Elias e outros, eles não morrem, eles são transferidos. Porque não existe quase matéria. O que vocês chamam de morte aqui na Terra é porque os corpos de vocês são materializados. Mas as mortes que a gente sabe que existem em mundos melhores do que o de vocês, onde a matéria é muito pouca, a gente chama de transferência de um globo para outro. Aquele espírito foi em missão para lá, para nós, ele foi em missão. Vocês aqui, morreu, acabou-se. Que morreu, acabou-se? Ora, não morreu, acabou-se não, a vida vai continuar. Eu não me acabei, eu estou aqui falando, não estou? Então, pronto, eu não estou viva, eu estou como desencarnada. Mas se eu tivesse encarnada, seria a mesma coisa. Então, cada um leva para a espiritualidade o que plantou. Essa é a grande realidade. Plante o bem, que você vai colher o bem. Plantou o mal, pode se preparar, que vai responder. Muita paz para todos. Vocês estão com as perguntas. Alô? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, eu li o que João deixou lá no Apocalipse e fiquei numa dúvida, ainda hoje eu tenho essa dúvida, a respeito dos 7 selos, 7 igrejas, e também desse código que a senhora falou, do 666. Veja só, você fala em 7 selos, 7 igrejas. Essa palavra igreja na época dele não existia, não. A palavra selo também não existia, não.
Aí a gente vai para as traduções, né? Na tradução do hebraico aramaico, né? Aí a gente vai para o grego e vai para o latim. Como é que a gente sabe que ele escreveu? Que a palavra igreja não existia nessa época, não. Qual era a palavra que existia? Templo. Não era igreja, entendeu? A palavra selo também não existia. Então, por isso que quando você vai ler Apocalipse, você tem que tomar muito cuidado nas traduções. A tradução que foi feita do latim para o português, o sentido do texto se modifica. E você acha que aquilo ali é selo, que aquilo ali é igreja, mas essas palavras não existiam na época dele. É por isso que a gente não consegue entender É o por isso contexto, que você né? não consegue entender por causa da tradução. Entendeu? É que quando se fala em igreja do Oriente, aí você vai imaginar uma igreja, né? Você imagina assim, ó, o que era que tinha na igreja, como foi, o que é, né? Você Para não vocês terem uma consegue ideia, entender. eu pedi para fazer a tradução do curso do Maria Cláudia para o italiano. Eles fizeram de tudo para modificar pouca coisa, mas modificou a linguagem. E aí? Na Itália, se eu falar em coronário, eu estou falando de coração. E aí? Então, veja, eu disse, olha, vocês vão ter que arrumar uma coisa aí para coronário ser coronário, pelo amor de Deus. Porque vão entender errado. Então, você imagina daquela época de João para a época de hoje, não é? As linguagens figuradas que colocaram ali. Então, indica que na modificação de texto, vocês se amedrontam com Apocalipse e, no entanto, a modificação não traz muito sentido, não. É. E esse código binário que a senhora, esse código que a senhora falou, seria o código binário usado no computador, que a senhora disse que era falando É do uma computador? senha, isso é um código que ele estava falando. Ele estava falando da época, da era tecnológica. Então, quando ele falou lá, olha, vai aparecer também uma aiga de fogo. Santo Dumont fez o quê? Não. Inventou o avião. Como é que apareceu uma aiga de fogo? Me diga. Ele ia dizer avião naquela época, Não podia. essa palavra seria impossível, não existia. Então, quando ele viu aquilo ali, através da clarividência, né, ele, e viajando também no futuro, ele viu aquilo ali e disse, não, eu vou dizer que isso aqui é uma aiga de fogo, eu não sei o que é isso. Ele colocou lá aiga de fogo. E depois Santo Dumont inventa o avião. O avião não parece uma aiga de fogo? Parece. Pronto, Principalmente era o avião. os aviões a jato, né? Que saiu Os fogo. aviões a jatos também, né? Que parece Tudo uma- isso. Obrigado, doutor. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Antigamente, minha avó falava assim, que vai ainda acontecer, não sei se já aconteceu, o símbolo da besta, o que significa? Olha, o ciclo da besta significa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E quem estava enquadrado nisso foi quem? Adolfo Hitler. Então, esse foi o ciclo da besta. Não é isso? Então, olha, vocês estão vivendo agora os últimos momentos de um mundo que não deu certo. E que agora vem outro mundo que vai dar certo, que é o mundo de regeneração. Mas para isso, nós estamos vivendo a primeira etapa de semi-regeneração. O que é essa primeira etapa de semi-regeneração? Né? A cada 50 anos, nós teremos essa etapa. Então, a primeira etapa é agora, a segunda etapa é de 2050 a 2100. Então, o que acontece? A justiça divina vai observar quem é que trabalha, quem está trabalhando em prol do bem e vai ficar, viu? Quem não tiver, vem embora. Você foi o aluno que foi reprovado na prova. Mas espera aí, eu só tenho 15 anos. Começou a fazer o mal com 10. Vai ter que sair. Então aí é um ciclo de evolução. Mais pergunta? Então, graças a Deus, todo mundo entendeu, né? Certo. Todo mundo sabe que ninguém é santo aqui, né? Pronto. Meu tio foi de uma congregação marista. E a missão dele, quando ele entrou, ele fazia muita caridade. E através das caridades que ele fazia, ele era muito humilhado por os próprios irmãos. Chamavam ele de carniceiro. Porque ele fazia caridade? Então, veja só, olha, nós temos que entender que a caridade tem que ser mantida. Olha, ninguém que vai fazer o bem não vai pensar que você vai ser elogiado, não. Jesus foi criticado?
Não é isso? Jesus foi perseguido. Porque existe uma coisa, né? Padre Caio, olha, coloca uma coisa na cabeça. Se tiver um padre aqui para ajudar essa população aqui, os outros padres não querem. Aí começa um complô, né? Aquilo tudo ali. Eu não sou a favor disso. Eu acho que tem padre sério, tem, mas tem padre que ele não merece estar dentro da religião que ele está. Ele tem que pedir para sair. Para os sérios, todo incentivo. Para esse que atrapalha a evolução do catolicismo, não dá de jeito nenhum. Então, eles são muito perseguidos nesse sentido. Então, quando se trata de evolução espiritual, não é preciso ter religião para evoluir, não, viu? E um ateu, doutor, e aí? Me diga uma coisa. O ateu, se o defeito dele for ateu, quando chegar aqui acabou, porque ele vai ver que a morte não existe. Mas tem pessoas que são ateus e dizem o seguinte, olha, eu não acredito em Deus, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Então, o que é que vai acontecer? Ele está evoluindo. Ele tem sentimento humano. Quando ele partir e vir para cá, como quando a gente vê alguns ateus aqui falar, por que eu fui negar essa maravilha toda? Eu só posso dizer que foi um homem, Deus. E na terra eu fui contra esse homem. Ah, o senhor não foi contra esse não, você foi a favor. Porque todo filho que Deus enviava, você ajudava. Mesmo você sendo ateu, ele dizia, eu confio em você. Ele só ficava com 2 roupas. Olha aí, desprendimento dos bens terrenos que esse homem praticava. E, de repente, o que eu não concordo também é ver muitas pessoas religiosas com poder financeiro e aquele irmão passando fome. Para que religioso quer dinheiro, pessoal? Me diga. O espiritismo não vive disso, não. A doutrina espírita vive de ajudar as pessoas. Para sustentar uma casa como essa aqui, são trabalhadores, alguns pacientes também que ajudam, que não é fácil sustentar, mas ninguém aqui estabelece preço. Todo mundo está aqui porque Deus disse, vá para ali que a gente vai ajudar, mas quanto e quanto o espiritismo não é atacado? Ataca o espiritismo, mas não diz o benefício que o espiritismo traz, não é isso? Ninguém fala, mas ataca. Então, essa era de atacar o espiritismo acabou. Sabe por quê? Se atacar o espiritismo, eu defendo. Eu defendo em palestra, defendo mesmo. Por quê? Eu estou defendendo algo que é bom. Ninguém está condenando a religião de ninguém aqui. Eu estou falando dos religiosos, não é da base religiosa, é diferente. Os religiosos é quem estraga a religião. A base religiosa, ela existe porque ela foi tirada de onde? Dos ensinamentos de Jesus. Qual é a religião que mais fala em Jesus? É o Espiritismo. A que mais fala em Jesus é o Espiritismo. Está entendendo? Em Maria Santíssima, nos apóstolos, é o Espiritismo. Você vai para algumas religiões aí que pregam o evangelho da prosperidade, a primeira coisa que ela diz é o seguinte, seu Paulo, o senhor está com o diabo perto do senhor. E para o diabo ir embora, você vai ter que dar o dízimo. Eita, diabinho sabido, viu? Só sai por dinheiro? Então, como é que eu posso acreditar numa coisa dessa? Eu estou aqui tratando de paciente aqui e ali, a gente anda por todos os cantos, a gente não vê nenhum diabo, a gente vê espíritos necessitados de ajuda. Porque Deus não vai transformar um ser dele num ser inferior. Porque quando a gente vai para essa história do diabo, a gente observa o seguinte, veja, isso é um estado, eu considero até uma questão alegórica. Por quê? Está lá Lucifer, né? No céu. Um anjo. E Kardec diz no livro Céu e Inferno, não existe retrocesso. Está entendendo? Ele fala sobre isso. Não existem espíritos, anjos decaídos. Ele fala sobre isso. Então, quando Kardec fala sobre isso, é interessante. Por quê? Quando você chega numa escala de anjo, você não tem mais defeito nenhum. Não é isso? Você só vai reencarnar onde? Em mundos felizes. Ou mundos superiores. Se você vir para esse planeta, você vem em missão ajudar os necessitados. E Lucifer estava lá, e foi Deus, né, que levou ele para lá. Se Deus levou ele para lá, já sabia quem ele era, já não levava, não é verdade? Deus já dizia, tu aqui não entra não. Mas só que Lucifer começou a ter inveja, né? Começou a ter inveja e fez um complô contra Deus. E nesse complô jogou um contra o outro. E depois Deus ficou sabendo disso. Deus ficou sabendo antes de acontecer, mas Deus não sabe de tudo.
Por que foi que depois ele veio desconfiar que estava sendo traído? Aí ele chega para o anjo e diz assim: estás amaldiçoado, serás jogado na terra, mas logo aqui. Como é que pode? Mas tem 1 bilhão de planetas no universo. Ele jogou logo para a terra. Isso não é verdade de jeito nenhum. Isso foi um conto, uma história. Isso não é a realidade. Por quê? Primeiro, um espírito não vai ser rebaixado. Segundo, Deus não vai formar um ser superior no mal para competir com ele. Não vai. As mentes humanas ocupadas de coisas negativas é que formam as falanges espirituais inferiores. São essas mentes que começam a criar suas ideias, suas próprias maldades e vão sofrer as consequências aqui no mundo espiritual. Quando a gente vai para a história de Jó, a história de Jó foi uma história de Jó. Isso não foi uma realidade, né? Jó, aquele homem que tinha fé. Jó, aquele homem que não renunciava a Deus de jeito nenhum. Aí veja agora, né? Um espírito inferior conversando com Deus, que é o diabo, e diz para Deus: eu vou atentar o teu servo Jó. Eu vou jogar sobre ele uma doença. E Deus diz assim: vai lá. E Deus não manda, né? Vai lá. Aí quando chega lá, acaba com o pobre de Jó e diz: o senhor gostou do que eu fiz? Eu acabei com ele, bora ver agora se ele tem fé. E Jó com a paciência dele, Jó com a paciência dele. O Espiritismo explica: se o espírito está numa escala de Deus, nenhum espírito inferior se aproxima dele. Olha aí. São as leis de atração e de repulsão. Como é que pode? Aí vem outra historiazinha aí, bastante complicada. A tentação de Jesus. Como é que Jesus vai ser atentado que ele não tinha defeito? O espírito pode chegar ali onde está ele e falar assim: Paulo, tu vai ficar rico. Todo dia no ouvido dele. Vende tudo que tem para jogar. Paulo é um ser que tem seus defeitos, como os demais têm. Ele está no nível daquele espírito, porque ele está aceitando aquilo. Mas quem? Deus conversar com quem? Com o diabo que estava tentando Jó? Não. Aí é diferente. Jesus ser atentado, aí é diferente, pessoal. Não tem como não. É impossível um espírito inferior, veja só, a coisa é tão contraditória, é impossível um espírito inferior atentar um celeste. Não tem nem como. Porque quando Jesus expulsou aquele espírito que estava com aquela criança, entendeu? Lunática, sabe o que foi que ele disse a Jesus? Olha aí, eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus que viesse me perturbar. O espírito estava sendo perturbado, ele não perturbou Jesus. Não é isso que está escrito? Ele se perturbou. Por que ele se perturbou? As energias de Jesus eram todas superiores. A dele era inferior. Ele sentiu a diferença. Aí colocaram que o diabo no deserto disse o seguinte: tu és o Filho de Deus? Te joga daqui? Não é isso? Tu és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão? Esse diálogo nunca existiu. Sabe por quê? Espírito celeste é outra categoria. Espírito inferior não chega nem perto. Muita paz para todos e obrigado a vocês. Fiquem com Deus.